Tá. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês é a questão da simplicidade de Jesus. Então, aquilo que é o evangelho de Cristo, ele não tem nada complicado. Ele pode não ser fácil, né, de seguir e atender, mas Jesus sempre foi muito simples. E algo que Jesus sempre trouxe na didática dele. Eita, acho que tem alguém querendo entrar. Na didática dele, era sempre tentar trazer algo que o povo já conhecia, então por isso ele usava muito das parábolas, para trazer verdades das quais Jesus queria que o homem conhecesse. Então todo dever estabelecido aos homens está atrelado à sua ordem. Eita Deus, espera aí, vamos liberar todo mundo aqui. Acho que agora está aí todo mundo. Todo dever estabelecido aos homens está atrelado à sua ordem do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, uma das coisas que é impossível um cristão atingir o valor que Deus deseja, a menos que esse cristão ele haja em amor. Porque se Deus é amor, tudo que o cristão fizer deveria também ser em amor. Uma das coisas que eu até comento, né, quando eu assumi a posição que eu estou hoje lá na fábrica, uma das coisas que perguntei para Deus foi: Deus, como liderar? Né? Como liderar essa equipe segundo aquilo que o Senhor deseja que eu libere? E uma das coisas que Deus deixou muito claro no meu coração é assim, ó, ame a sua equipe. Então, não tem como um líder, não tem você como mãe, como esposa, como obreira, como pastor, como músico, seja lá qual a função que você exerça. Se você não exercer com verdadeiro amor aquilo que você está fazendo, não tem como Deus trabalhar e não tem como Deus agir. E uma das coisas que a gente sabe, que o amor, né, aquele amor que é incondicional, que está lá em 1 Coríntios 13, ele é uma questão de atitude. Eu não preciso gostar de toda a minha equipe, mas eu preciso amar toda a minha equipe. Eu não posso falar mal dela, eu não posso me irritar com ela. Algo que eu tenho estudado e algo que Deus, por mais que eu soubesse disso, né, ele disse assim para mim, muito claro, quando estava estudando lá, ele dizia assim: às vezes nós pensamos mal das pessoas. Vocês de alguma vez na vida pensou mal de alguém? Aline, você já pensou mal de alguém? Tá com o Tá, microfone fechado. Já pensou? já. Já pensou mal de Uhum. alguém? Muito bem. Denise, você já pensou mal de alguém? Sim, Já pensou também. Ricardo. Ricardo não, quem está aí é a Bruna. Bruna, já pensou mal de alguém, Bruna? sim, Você pensou mal de alguém. Rogério, você já pensou? Muitas vezes. Muitas vezes. Joane, é Joane Demétrio, né? Já pensou mal de alguém? Joani Demétrio, sim, já pensei. Já pensou. Silvana, que é mansa. É a Silvana que é mansa, não? Não, é a mansa. Milene. A Milene que é mansa. Sou Já eu. pensou mal de alguém? Já pensei Já mal de alguém. julgou alguém do tipo assim, olha, eu acho que essa pessoa está me enganando, ou essa pessoa está fazendo isso, ou... Já pensou nisso? Já julguei, já pensei mal de alguém. Beleza. Maria Fernanda, Sim. já pensou também. Marcão, você já pensou mal de alguém, Marcão? Vamos responder para ele, gente. Vamos responder para ele. Pois é. Mas você sabe que você pode passar horas orando, buscando a Deus, a presença do Senhor, e você pode causar uma grande rachadura aí no seu vaso e perder toda a unção do Espírito Santo de Deus, porque você começou a habitar nos seus pensamentos coisas más em relação às outras pessoas. Sabe por quê? Porque o doce Espírito de Deus habita num ambiente em que há esse tipo de pensamento, esse tipo de comentário. Então, perceba, padrão de Deus. Quando eu olho para o padrão do mundo, Jesus deixou isso claro, né? Do tipo assim, olha, adultério não é você ir lá dormir com a pessoa,
Adultério é você olhar para a pessoa e desejar a pessoa. Não é isso que Jesus falou? É. Então, quando a gente vê para Jesus, tem casos, né, de empatia, que não há, de satisfação com os outros e tudo mais, então, assim, é aquela pessoa que é briguenta, né? Vamos pensar assim. A Janaína, que estudou comigo, acho que no segundo ano, ela é fogo, ela é briguenta mesmo. Então, esse tipo de pessoa, quando vem para Jesus, talvez comece naquele padrão. Não posso mais bater no outro, não posso mais ir lá afrontar o outro dessa forma. Mas ele tem a prática de eu não posso bater, mas eu posso falar. Então, ele fala mal das pessoas. E o Espírito de Deus não pode falar mal também. Aí o Espírito de Deus diz, você não pode pensar mal da pessoa. O que Jesus quer é assim, você não pode bater, você não pode falar mal, você não pode pensar mal, e você tem que orar por aquela pessoa. Você tem que desejar o melhor para aquela pessoa, você tem que dizer que abençoa, enriquece, faz com que ele seja, Senhor meu Deus, muito abençoado. Quem já orou assim comigo? Ou você, Senhor, pesa a mão desse homem, porque é muito fogo lá, porque ele realmente está aqui. Mas eu falo para você, porque eu duvido que alguém aqui orou para que Deus abençoasse poderosamente o seu inimigo. Não Você orou para que ele fosse muito feliz longe de você. É isso que você fez. Eu dei testemunho esses dias aí a respeito do rapaz da escola lá que me deu um calote. E meu irmão estava dirigindo o carro do meu lado e eu com muita raiva desse rapaz, né? Porque foi num momento assim da minha conversão, assim, no princípio da minha conversão. E eu estava passando por um processo que eu estava desempregado, algumas coisas estavam acontecendo. E esse cara falou para mim, ó, eu não vou te pagar não, corre atrás do seu direito. Só que aí eu saí dali com a atitude de não agredir ele e não fazer nada. Só que quando eu estava dentro do carro do meu irmão, me bateu um sentimento assim de eu me sentindo, sabe, um bunda mole, assim, por que eu não tomei uma atitude, por que eu não fui para cima dele, mas no pensamento. E o meu irmão falou assim, ora por esse cara. Foi onde, sabe, quando as escamas caíram assim dos olhos de Paulo, assim, foi como se caíssem as escamas assim, eu entendi que o porquê que eu devia orar pelos meus inimigos, né? Porque se eu não perdoar o meu inimigo, como é que eu vou receber o perdão de Deus? Então, naquele momento, assim, eu perdoei ele, eu liberei o perdão do meu coração e orei pedindo a Deus para Deus abrir os olhos espirituais dele, porque eu conhecendo Deus, se eu não perdoar meu inimigo, eu vou para o inferno. Imagina o meu inimigo por não conhecer Deus, em que situação que ele está. Então, nesse sentido, eu orei para ele. Mas pensa assim, professora você Priscila. pensa agora, vou dar um exemplo para você. Pensa assim, você é casado? Sim, sou casado. Legal, tem filhos? 2 filhas, Perfeito. Como é que ela chama? Riane e Lauane. Perfeito. Então, quando você ora por elas, você diz assim, Deus, eu quero que elas cresçam, elas sejam felizes, e você começa a abençoar a vida delas, certo? Sim. Perfeito. Esse mesmo, porque você deseja que tudo que seja bom venha sobre a vida delas, certo? Com certeza. Quando você orou pelo seu inimigo, você também desejou que tudo de bom fosse para acontecer na vida dele? Sinceramente, eu desejei tudo de bom para a vida dele. Inclusive, após eu liberar esse perdão para ele, quando eu cheguei na casa do meu irmão, eu estava desempregado há muito tempo. E eu já havia recebido uma profecia na igreja, né? Que ia abrir 3 portas de emprego para mim, 2 não eram. E eu já tinha passado pelo processo das 2 antes de chegar nele. E a irmã que profetizou na minha vida, ela falou assim, ó, vão abrir 3 portas de emprego, 2 não são. Aqui é Deus vai te mostrar, só não murmura. E a condição para murmurar era esse rapaz. Aí, como eu orei por ele, quando eu cheguei na casa do meu irmão, que eu havia liberado o perdão para ele, 2 minutos, mais ou menos 2 minutos e meio depois que eu entrei, a minha cunhada falou, vou fazer um café.
Assim que ela falou que ia fazer um café, o meu telefone, que ninguém ligava para mim, nem cobrador me ligava mais, tocou. E aí era um rapaz que estava abrindo uma porta de emprego para mim, na fábrica onde eu trabalho hoje. E nessa ocasião eu estava para ir para um pré-encontro, um retiro, lá em Mogi das Cruzes, encontro com Deus, onde Deus me libertou do vício do cigarro. E quando eu voltei, que eu entrei para trabalhar nessa fábrica, onde não podia fumar, Deus abriu essa porta para mim. Perfeito. O perdão também abre portas. Abre portas, sem sombra de dúvida, e conseguir orar pelo outro, né? Mas, de novo, eu falo para você, isso é coisa que é sobrenatural. E isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. É por isso que a gente volta naquele ponto, o quanto é necessário a gente se encher da presença do Espírito Santo de Deus a tal ponto que não caiba dentro de nós nada daquilo que o mundo tenta às vezes colocar. Então, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, como ser humano, se alguém nos afronta, o sangue ali na hora ferve. Agora, o que eu vou fazer depois é que faz toda a diferença. A maneira como eu vou reagir a tudo isso é que vai fazer a diferença. Mas eu ainda creio num poder e uma capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá, de tal forma que nem o nosso sangue vai ferver mais quando chegar num determinado ponto, porque a gente vai olhar para aquilo com tanta tranquilidade, com tanta paz no coração, de que o nosso Deus é Ele quem vai lutar aquela batalha por nós, é Ele quem está à frente daquilo, que aquela paz que a Bíblia fala excede todo entendimento. Essa paz, ele fala assim: eu vos dou a minha paz, e não a paz que o mundo dá. Então, eu acho que nós, como seguidores de Cristo, algo que nós precisamos aprender com Jesus, e aí vem aquela questão da dependência que nós temos dele e tudo mais, é isso que nós precisamos estar bem vigilantes o tempo todo dentro de nós. E a gente não pode deixar Satanás tentar roubar isso de nós. Então, a nossa paz, porque essa paz Jesus nos deu, e ele diz assim: o mundo não pode tirar. Então, se eu estou vivendo um momento de conflito, um momento de afronta, eu preciso olhar para Jesus, o verdadeiro valor, né, daquilo que ele me colocou dentro de mim. A Bíblia diz que o que está em mim é maior do que está no mundo. Então, eu preciso, muitas vezes, correr para isso e buscar isso dele, porque há uma tendência, e esses dias eu estava comentando, há uma tendência, às vezes, das dificuldades, dos problemas, querer assim, fazer com que a gente perca esse tipo de coisa e se esqueça daquilo que é muito precioso que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui, Jesus, na prática, né, quando a gente fala no sistema de valores de Cristo, a apostila trouxe esse texto que eu quero ler junto com vocês. Vocês estão vendo minha tela, né? Ele diz assim, olha, Jesus enfatiza a incapacidade do ser humano em cumprir a lei. Que lei é essa? Não é só os 10 mandamentos. Quando você pega os 10 mandamentos, os 5 primeiros, basicamente, é amar a Deus acima de todas as coisas. Os cinco restantes, nada mais é do que amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso, Deus, ele está dizendo, vocês são incapazes de fazer. O que isso vai acabar proporcionando, né? Se você não consegue cumprir esses 2 mandamentos, vai redundar na depravação do homem. Para conduzir o homem à obediência, Jesus nos deu os fundamentos. Então, exatamente quais seriam os passos que nós deveríamos seguir. E enviou o precioso auxílio do Espírito Santo, possibilitando, então, agora, tornar de forma realizável. Então, se antes a lei ela não tinha a capacidade de resolver o problema moral do homem, porque ela simplesmente mostrava o que era o pecado, mas não dava a capacidade ao homem de cumpri-la, agora não há desculpa para mim e para você não mudarmos o padrão dos nossos valores e da nossa conduta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está sobre nós e é Ele quem nos capacita para isso. O cristianismo, então, ele diz, significa uma série de valores resultantes do que, de fato, é a sua redenção. É quando a Priscila
ela se rende a não aquilo que ela quer fazer, mas aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Eu já não quero mais agradar nem mesmo a mim, porque a minha vontade era de ir lá e falar isso ou fazer aquilo. Mas agora eu abro mão da minha própria vontade para fazer aquilo que é a vontade dele. Isso é a rendição. Então, o crente que passa a ser manso, quando ele não é a natureza dele ser manso, o crente que passa a realmente lutar por justiça, quando na verdade ele era um tremendo de um egoísta que só pensava em si mesmo, esse é uma mudança de natureza que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. E por isso que quando eu negligencio a oração, eu negligencio a busca da minha devocional, eu, na verdade, estou fazendo com que impere de novo a natureza humana, aquilo que eu sou, e aquilo que eu sou, eu digo sempre, né? Não é muito bom, não. Não serve para muita coisa. Não tem muita capacidade e não é feliz. Então, eu prefiro recorrer à fonte de onde eu possa ser melhor, onde eu realmente possa viver a vida abundante de Cristo. A vida abundante de Cristo nada mais é do que a vida de Deus em mim, né? E aí ele fala que o cristianismo, então, são valores resultantes de uma pessoa rendida, uma pessoa que se entrega. E aí, então, ela consegue amar o próximo e está pronto para negar a si mesmo. Esse é o padrão de Jesus. E aqui a gente vai para a finalização do capítulo 1. E essa daqui é o tipo de prova, por exemplo, de questões que caem na prova. Então, gostaria que vocês me ajudassem a responder agora. A primeira alternativa diz assim, olha, ser cristão significa estar... Oi, puxa vida, só agora que você me avisa, Marcão. Ah, pelo amor de Deus, eu tô Tá vendo seu mal, hein? texto. Tá mal hoje, hein? Tá mal, hein? Nosso Puxa, líder hoje tá mal, hein? tá mal, hein? Ó, e tá dizendo aqui que tá apresentando, hein? Mole? Vou apresentar de novo, tela inteira. Vamos lá. Aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Você vê que quando eu falei que era prova, ele falou, nossa, agora eu preciso ver esse negócio, né? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Ser cristão significa estar profundamente ligado à pessoa de Jesus Cristo, mantendo um relacionamento pessoal com Ele. O pecado teve origem em um único ato de desobediência. O vocábulo crer é o presente de pistes e significa o ato ou processo de fé que deve ser continuado para que propicie ao homem receber a graça decorrente. Agora vocês escolham A, B, C ou D aqui. Qual que é a afirmativa correta? Líder da sala, representa a gente, Marco, por favor. Letra A para mim. Só a letra A? Então você está dizendo, se você escolher a letra A, você está dizendo que a afirmação que foi feita no item 3 está errado. Está errado o 3 também? Isso aí, Eu também Marcão. acho. É as 3. Muito bem. Então, para a primeira pergunta aqui, alternativa C. Tá ok, pessoal? Todas as afirmativas estão corretas. Assinale a alternativa incorreta. Ao humanizar, Jesus adquiriu triplicidade. Foi formado por espírito, alma e corpo. O crescimento e a edificação dos cristãos não é um processo paulatino, desenvolvido de maneira natural, mas sim repentino pelo poder de Deus. Jesus Cristo enfatiza a incapacidade do ser humano em cumprir a lei, o que redunda na depravação do homem. A 2.
A 2 está errada? É, Quem que falou? Reinaldo. Reinaldo, por que que a 2 está errada? Eu vi por causa do crescimento, não é um processo paulatino. Na verdade, é um processo que vai sendo construído, né, passo a passo, né? Ele acaba sendo devagar, mas vai sendo construído passo a passo. Perfeito. Você está corretíssimo. O crescimento e a edificação dos cristãos, ele passa a ser, então, algo que é um crescimento mesmo. Então, ele não acontece de uma vez por todas. Mas o que que acontece, então, na vida de uma pessoa que ela aceita Cristo? E aí é algo repentino pelo poder de Deus. Qual é o processo, então? Não, você está corretíssimo na sua afirmação. Agora eu estou fazendo outra pergunta, né? O que que acontece de forma sobrenatural no momento em que nós aceitamos a Cristo? Que é esse processo repentino e que só é possível pelo poder de Deus. Alguém pode me dizer? Perdão dos pecados e salvação. Como? O perdão dos pecados, né, no caso, a salvação, que acontece no momento que a gente confessa Cristo. Quando a Bíblia diz, quem que respondeu? Jaíze, Jaise. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, o que que ela quis dizer com isso? que nós Porque estávamos distanciados de Deus, que nós estávamos desligados de Deus, e de que forma nós estávamos desligados? por conta do pecado, que nos afastava dele. Perfeito, perfeito. Mas o que que foi recriado instantaneamente no momento em que você aceitou a Cristo? Ó, você tem corpo, alma e espírito. O nosso espírito foi religado novamente a Deus, a nossa comunhão com Perfeito, Deus. isso mesmo, exatamente isso. O espírito do homem, ele é reavivado, religado ao Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e ele só se comunica com o espírito. Então, agora, quando nós falamos assim, Deus falou comigo, ele falou ao nosso espírito. E essa comunicação e essa comunhão é que foi, então, reestabelecida. Nós, a Bíblia diz, que nós estávamos mortos e nós revivemos. Por quê? Porque no ato de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos de novo espiritualmente religados ao Pai, ao Senhor. É exatamente isso. E isso não é Paula, não é algo, não é um processo. Isso sim é repentino. Naquele momento, a conexão, ela se foi refeita de novo. Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus disse, vocês vão morrer, né? E de fato, fisicamente, eles ainda permaneceram vivos. O que eles perderam foi exatamente essa ligação, né? A questão do espírito. Muito bem. Assinale a alternativa correta. Quanto à espiritualidade, não se conformar com os justos preceitos apenas exteriormente. 2. Quanto à simplicidade, apregoar princípios ao invés de regras. Na prática, o cristianismo é uma fé fortemente ética, né? Com valores. Escolham para mim aí qual que está certo, A, B, C ou D. Alguém está aí? Estamos refletindo. Uau. Calma aí, professora. Qual? Eu falei, calma aí que eu tô pensando. Ah, tá. Pode pensar então.
Eu acho que a C, todas as afirmativas estão corretas. Tem alguém que discorda dela ou todo mundo concorda? A 2 também está correta também, porque uma das coisas que caracterizava Jesus é pregar princípios, né? Que era muito contrário dos religiosos, que sempre tinham um monte de regra. Ah, dia de sábado você não pode nem cuspir no chão, porque isso era representar um trabalho. Ah, você não pode carregar um peso disso, aquilo. E Jesus falou assim, gente, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, Jesus ele vai muito mais naquilo que era importante de fato do que encher as pessoas de faz isso, não pode aquilo, né? Então, é de uma forma muito simples e direta, tá certo? É a alternativa C mesmo. Muito bem. Escolha a sequência correta. O sistema de valores no Novo Testamento é normalmente considerado como Jesus sempre primou pela simplicidade, apregoando. E 3, alguma coisa significa uma série de valores redundantes da redenção da pessoa, como amar o próximo e estar pronto para negar a si mesmo. Esse está fácil, né, gente? Os princípios. Como é que é? Letra A? Letra Todo A. mundo. Legal, todo mundo concorda aí, né? Então, o sistema de valores do Novo Testamento é normalmente considerado como perfeito. Jesus sempre primou pela simplicidade, apregoando princípios ao invés de estabelecer regras, e o cristianismo significa uma série de valores resultantes da redenção da pessoa, como amar o próximo e estar pronto para negar-se a si mesmo. Tá bom, pessoal? Então, é assim que é a prova, ok? Vamos para o capítulo 2, então, que nós vamos falar um pouquinho de Jesus histórico. O texto de Isaías, no capítulo 7, ele fala o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Jesus consumiu o cumprimento dessa profecia, porquanto é Deus conosco, em seu mais amplo significado. Então, um dos nomes de Jesus, falar nisso, todo mundo sabe o que significa Jesus? Amém? Deus conosco, né? É a Não, palavra? não, a palavra Jesus significa Salvador, né? Quando o anjo chega para Maria, ele fala que o nome deveria ser Jesus porque ele seria o Salvador. Então a palavra Jesus significa Salvador. A palavra Cristo, você sabe o que significa? Ungido de Deus. Ungido do Senhor. Então, era preciso que houvesse alguém que fosse ungido, porque a unção é que é capaz de quebrar todo o jugo, né? E Satanás era ungido. Então, de fato, para combater, precisaria vir o ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Salvador. Mas Jesus, um dos nomes de Deus e um dos nomes também que Jesus então trouxe, e ela tem um significado muito importante para nós, que é o quê? Deus que se fez carne para estar junto conosco. Tanto é que quando Jesus vai embora dessa terra, ele faz questão de primar também e reforçar o conceito. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, ainda que Jesus não esteja aqui fisicamente falando em corpo, o Espírito Santo de Deus foi nos deixado, né, como selo, como penhor, que Jesus voltará e a presença de Cristo, ela é permanente. Então, Jesus é o Deus de fato conosco, e por isso ele foi chamado também de Emanuel. O Filho de Deus veio para compartilhar da natureza e das condições humanas, que é o que a gente já falou, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, a ponto que pudéssemos tocá-lo, é o que João diz, a fim de que o homem pudesse compartilhar
da sua natureza e condição divina. Então, Deus se fez homem, participando da natureza humana, para poder nos capacitar a ter a natureza e a condição divina. Abram lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Roubaram Colossenses daqui. Colossenses, capítulo 2, no verso 10, ele diz assim: E estais completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também, no verso 11, nele também fostes circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contrário a vós, a qual nos era contrária, e tirou-os do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Então, algo que Jesus conquistou foi exatamente uma nova posição para nós. Lá no livro de Efésios, ele vai dizer que nós fomos transportados nas regiões celestiais, assim como Cristo lá está, espiritualmente falando, é exatamente essa a nova posição que nós assumimos como filhos de Deus, herdeiros das promessas, herdeiros assim como Cristo é. Então, essa é uma das características, né, de que aqueles que aceitam a Cristo precisam assumir essa nova posição, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. A história de Jesus demonstra aos seus seguidores a significação de uma vida pautada na verdadeira obediência a Deus. Assim, nós devemos tomá-lo como nosso modelo perfeito. Então, a obediência não é algo que nós podemos aí negociar, né? Como muitas vezes aqui eu obedeço aqui, nessa área, mas na outra eu ainda não cheguei lá, eu ainda não, eu acho que eu posso negociar. Então, essa vida cristã não é a vida cristã na qual a gente tem como modelo de Jesus. Jesus, ele foi até as últimas consequências, né? Nem sempre ele fez aquilo que ele tinha vontade, mas ele sempre fez aquilo que era a vontade do Pai. E isso é algo que, na vida cristã, é, nós, principalmente nós que fomos chamados aí a estar diante na liderança, muitas vezes na frente de algum, né, de algum ministério ou de algo que Deus tenha colocado no nosso coração, independente de a gente ter cargo ou não ter cargo, é algo que o Senhor nos chama. Não tem como ser um cristão abençoado, não tem como seu ministério fluir, não tem como Deus poder usar a sua vida se você não é obediente. E a obediência, de novo, né? A obediência muitas vezes é a liderança, né? Porque a rebeldia, ela não produz aí o fruto. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ela traz maldições. As evidências da vida de Jesus Cristo estão contidas na sua maior parte nos registros da Bíblia. Fora desse contexto, a gente vai encontrar historiadores que falaram a respeito de Jesus, mas, de novo, a fonte mais fiel, a fonte mais rica a respeito de Jesus não são nos livros históricos, mas então na própria Bíblia. E aqui ele fala de algumas pessoas, sendo mais conhecido o Flávio Joséfo. Ele é o que mais ele relatou fatos a respeito da pessoa de Cristo, das obras de Cristo, do que qualquer outro, né? A gente tem Tácito, que foi um historiador romano,
cristãos por seguirem a Cristo, ao que ele define, né, a respeito dos cristãos. Eram pessoas, né, que por seguirem a Cristo, que foi morto por Pôncio Pilatos. Esse é o relato que é encontrado a respeito de Jesus e a respeito da igreja, né? Suetônio referiu-se a alguns judeus que discutiam e criavam tumulto em Roma, como aos cristãos. Flávio Joséfo menciona que Jesus realizou obras maravilhosas. A principal fonte de informação é o Novo Testamento. Então, eu queria que vocês pudessem ler comigo a carta de Pôncio Pilatos. Tem alguém com o microfone ligado aí, eu acho que está dando um eco no ouvidinho de todo mundo aí. Quem tem a apostila aí, pessoal? Alguém tem? Eu tenho. Legal. Abre lá na página 26 para nós. E aí, assim que vocês conseguirem ter a apostila, pessoal, eu queria que vocês depois lessem com um pouquinho de calma esse texto. Você achou aí? Página 26? Sim. Legal. Você pode ler ou quer que eu leia aqui? Tá tranquilo aí? Ou quer que eu leia aqui? Achei aqui no meu. Pode ler, então. Eu vou ler para vocês, então. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas esse documento, que é uma carta de Pôncio Pilatos, ele foi escrito de Pilatos para Tibério César. Este é um reimpresso de uma carta de Pôncio Pilatos para Tibério César, que descreve a aparência física de Jesus. As cópias dessa carta, elas estão na Biblioteca Congressional em Washington, e é bem provável que tenha sido escrita nos dias que antecederam a crucificação. Veja o que a gente encontra aqui nessa carta. Um jovem homem apareceu na Galileia, que prega com humilde unção uma nova lei no nome de Deus que o teria enviado. No princípio, estava temendo que seu desígnio fosse incitar as pessoas contra os romanos, mas meus temores foram logo dispersados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, observava no meio de um grupo um homem jovem que estava encostado numa árvore, para onde calmamente se dirigia a multidão. Me falaram que era Jesus. Este eu pude facilmente ter identificado. Tão grande era a diferença entre ele e os que estavam lhe escutando. Os seus cabelos e barba de cor dourada davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele aparentava aproximadamente 30 anos de idade. Nunca havia visto um semblante mais doce ou mais sereno. Que contraste entre ele e seus portadores, com umas barbas pretas e cutis morenas. Pouco disposto a lhe interromper com a minha presença, continuei meu passeio, mas fiz sinal ao meu secretário para se juntar ao grupo e escutar. Depois, meu secretário informou nunca ter visto nos trabalhos de todos os filósofos qualquer coisa comparada aos ensinos de Jesus. Ele me contou que Jesus não era nem sedicioso nem rebelde. Assim, nós lhe estendemos a nossa proteção. Ele era livre para agir, falar, ajuntar e enviar as pessoas. A liberdade limitada irritou os judeus, não o pobre, mas o rico e poderoso. Depois escrevi a Jesus lhe pedindo uma entrevista no Praetério. Ele veio. Quando Nazareno apareceu, eu estava em meu passeio matutino e, ao deparar com ele, meus pés pareciam estar presos por uma mão de ferro no pavimento de mármore e tremi em cada membro como um réu culpado. Entretanto, ele estava tranquilo. Durante algum tempo, permaneci admirando esse homem extraordinário.
Não havia nada nele que fosse rejeitável, nem no seu caráter. Contudo, eu sentia temor na sua presença. Eu lhe falei que havia uma simplicidade magnética sobre si e que a sua personalidade o elevava bem acima dos filósofos e professores dos seus dias. Agora, ó nobre soberano, estes são os fatos relativos a Jesus de Nazaré, e eu levei tempo para lhe escrever em detalhes esses assuntos. Eu digo que tal homem, que podia converter água em vinho, transformar a morte em vida, doença em saúde, tranquilizar os mares tempestuosos, não é culpado de qualquer ofensa criminal, e como outros têm dito, nós temos que concordar. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, seu criado mais obediente, Pôncio Pilatos. Bonita carta, vocês não acham? Nossa, eu tô impactada. Não é linda a carta? Depois vocês peguem a Sim, muito apostila. linda. Depois vocês peguem a apostila e leiam ela. E essa carta existe. E essa carta está lá naquele museu, né, que eu comentei aqui. Mas é muito bonito ver essa presença, né, de Deus. E é legal essa imagem que ele fala da barba de Cristo, do cabelo de Jesus, essa cor dourada. Eu não sei se vocês também tiveram oportunidade de assistir um filme, e é um filme que é real, né? Que o menininho que ele é transportado ao céu e ele vê Jesus. E aí depois ele volta, né, ele tinha sido operado, tal, e ele, assim, na simplicidade de uma criança, acho que tinha 4 ou 5 anos, e ele começa a falar que ele assim, à toa, falando que ele tinha visto um homem e tal, ele começa a descrever. E aí as pessoas começam a perguntar, e ele naturalmente falando que ele tinha visto Jesus, que ele tinha visto Jesus, tinha visto Jesus. E havia, aí a história vai, né, e aí uma menina também que testemunhou, uma criança que testemunhou que tinha visto Cristo, ela havia feito um desenho de Jesus. E esse menininho, assim, de novo, uma criança, inocentemente, quando viu aquela imagem, a imagem de Cristo, e ele mostra exatamente a imagem aqui que Pôncio Pilatos falou, a barba dourada, o cabelo também, né, uma pele assim e tal. E é exatamente a mesma imagem, né, que a gente vê nesse texto que de fato aconteceu de uma pessoa que viveu na mesma época de Jesus. Mas assim, no geral, como aqui na apostila ele fala, a grande parte dos textos que falam sobre Jesus Cristo a gente não vai encontrar nesses livros nem em outros textos, mas a gente vai encontrar de fato na palavra de Deus, né? E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, à medida que a gente vai se entregando ali ao Espírito Santo de Deus, mais o Senhor vai revelando a imagem de Cristo para nós. Mas é legal também quando a gente vê um texto bonito desse aqui, né? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus na revelação aí que a gente encontra então na palavra de Deus. Jesus revela o Pai. Em João capítulo 14, no verso 8 e 9, Felipe, né, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido Felipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, aqui nesse texto, Jesus deixa muito claro, né, que aquilo tudo que ele falava, tudo aquilo que ele mostrava, de fato ele estava mostrando o Pai. E ele fala algo que eu acho muito interessante, que ele fala assim: "Assim como eu e o Pai somos um, eu quero que eu e vocês, também nós sejamos um". E aí vem esse conceito. Ele diz assim: "Quem me vê, vê o Pai". Será que quem nos vê, vê a Cristo? Pode lembrar pelo menos quem era Cristo? Então isso é algo que nós precisamos, de novo, né, dentro daquele conceito dos valores que nós vimos lá no capítulo 1, dentro daquilo que Jesus nos mostra, aquele padrão elevado, é isso que nós precisamos procurar a cada dia, buscar ser.
nos incomodar com aquilo que nós não somos. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, o convite a nós é para nos transformarmos à imagem e semelhança de Deus, porque ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Mas a Bíblia diz lá no 8:39, diz assim: porque o que dantes os predestinou, também os escolheu para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus está moldando Jesus em nós, né, para nós sermos parecidos com o Mestre. Então, da mesma forma que quem via Jesus via o Pai, que também a nossa vida possa ser transformada cada dia, para que todos que nos vejam Cristo, né? Cristo em nós. Com relação à Trindade, no caso de Deus triúnico, são 3 identidades conscientes e não seres individuais. Então, não há nada que o Pai faça que não haja uma concordância com aquilo que o Filho faz, com aquilo que o Espírito Santo nos ajuda hoje a entender, porque a Bíblia diz que o Pai elaborou o plano, Jesus executou o plano, mas quem divulga o plano, quem convence os homens hoje é o Espírito Santo. Eles não têm entre os 3 aquele que é maior, não, porque o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito Santo. Não tem isso, né? Os 3 em conjunto, cada um operando de uma determinada maneira, no seu tempo, do seu modo, mas os 3 cooperam juntos e os 3 seria um só Deus. Por isso que a gente fala, tendo assim uma só existência ou uma só essência. Então não existe na Trindade aquele que é maior ou menor. Para entender Jesus, constatamos que o próprio Deus que se manifestou a Moisés na sarça ardente e se declarou eu sou o que sou, elaborou então o plano de salvação da humanidade, enviando a sua própria essência, Jesus, né, que passou pela morte, ressuscitou e que hoje a palavra de Deus diz que está sentado à direita de Deus Pai, a interceder, né, por mim e por você. Se hoje Jesus está numa posição de advogado, amanhã, no futuro, ele vai estar numa outra posição, que é a posição de juízo. Abram lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 9. Quero ler um texto com vocês lá. Romanos capítulo 8, no verso 9. Romanos 8, no verso 9, ele diz assim: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Abram lá em Romanos, mantendo Romanos 8:34, ele diz assim: quem é que condenará? É Cristo quem morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está agora à direita de Deus e também intercede por nós. Olhando em Hebreus, ele diz, Hebreus capítulo 6, no verso 19 e 20, ele fala assim: esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui de novo, aquela questão do sumo sacerdote, aquele que, de uma vez por todas, né, faz a função do sumo sacerdote que nós tínhamos lá no Velho Testamento, aquele que ia até o Pai, levava as nossas dores, as nossas súplicas e trazia do Pai a mensagem.
Assim, por isso que nós dizemos assim: "Em nome de Jesus". Então ele diz assim: "Tudo que pedirdes em meu nome vos será feito". Então, essa é a aquilo que Jesus hoje, assumiu e hoje ele faz ali no trono da graça, intercedendo por cada um de nós e lutando ali por nós também. Com relação à personalidade de Jesus, é o que determina a individualidade de uma pessoa moral, né, a parte da personalidade. O que que é o caráter? É o conjunto de traços psicológicos, o modo de ser e agir de um indivíduo, a sua índole e o seu temperamento. A personalidade tem o poder de abrir portas, mas só o caráter que a mantém aberta. Então, a personalidade é quase como se fosse um muro, né, de uma casa. É o primeiro contato que você tem com ela. Mas o caráter dessa pessoa é algo que comanda todas as ações dela. E se há alguma coisa que é de algo precioso na vida de uma pessoa, é o caráter que essa pessoa tem. E como é bonito ver, né, como o caráter de uma pessoa, pode ser mudado, quando ela realmente muda de valor, porque caráter tem muito a ver com aquilo que há de valor na minha vida, aquilo que realmente tem valor para mim, né. Então se tem valor para mim a verdade, se tem valor para mim agradar a Deus, se tem valor para mim, então a minha atitude começa a mudar, a maneira como eu vejo as coisas mudam. Então eu não sei se aconteceu com vocês, mas para mim, quando eu aceitei a Cristo, a minha consciência parece que ficou muito mais, eh assim, clareou muito mais. São coisas que eu fazia, que eu pensava, que eu achava até que era tolerável, que estava tudo bem, de repente, eu falei: "Não, isso não pode, não pode fazer assim, não é assim que é o correto". Então então muda sim, e nós podemos ter a nossa personalidade também mudada, nós podemos ter o nosso caráter mudado, não é uma coisa que nós precisamos falar assim: "Ah, eu nasci desse jeito", não. É algo que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele molda, ele muda isso, e é muito bom, e muda para muito melhor, porque ele muda e ele está buscando mudar para ser aquilo que Jesus é. As reações intelectuais e emocionais de Jesus foram tão incomuns e surpreendentes que fogem aos parâmetros e limites da previsibilidade humana. Então, a maneira como Jesus tinha aquela sabedoria, né, de conduzir, as coisas, em fazer né, até mesmo o cumprimento das leis, a maneira como ele tratou o pecador, como ele tratou as pessoas que buscavam somente a cura, ou aqueles que buscavam tentar armar ciladas para ele, a questão do pagamento de impostos, a questão de entrar na casa do publicano, quando ele aceitou ali a devoção de uma prostituta, tantas e tantas coisas que Jesus fez, quando ele afrontou, por exemplo, os religiosos, quando ele entrou no templo pelo zelo que ele tinha de Deus, ele foi lá e derrubou tudo aquilo lá. Então todas essas atitudes sempre, foram, assim, de uma autenticidade e de você ser muito fiel aos valores que ele tinha, que é algo que Deus está buscando hoje no caráter de cada um de nós. Né, nós não podemos mais fazer as coisas simplesmente porque isso agrada ao pastor da igreja, ou porque as pessoas vão nos aplaudir, né. É o que a gente falou, a questão dos valores para Deus é muito mais as motivações que nós temos no nosso coração. Então hoje, uma das coisas que nós devemos perguntar: "Deus, mas por que que eu estou fazendo isso?", né. Qual que é de fato, qual é a motivação? Porque é isso que de fato importa para Deus. Isso está diretamente relacionado ao seu caráter, ao seu padrão, aos seus valores que você tem na sua vida. Diante das tensas situações e dos conflitos e das humilhações, Jesus ele conseguia falar e agir com amor, perdão e misericórdia. A análise da personalidade de Jesus não deve ser feita só numa dimensão científica, mas na dimensão da fé.
entendendo de fato o propósito da qual ele veio. Personalidade ímpar e sofisticada, que estimulava a arte de pensar. Então, uma das características de Jesus era perguntar. Então, às vezes, as pessoas vinham falar com ele, perguntando uma coisa, ele respondia com outra pergunta. Por que que Jesus sempre usava essa metodologia de questionamento, de mostrar, porque ele queria que as pessoas pensassem. Então, uma das coisas que às vezes a igreja quer receber é tudo já mastigado. Ela quer que suba lá um pregador que faça o trabalho para ela, porque ela mesma não quer passar tempo, né, buscando a palavra de Deus, ela pagando preço por isso. É quase igual o povo lá de Israel, que quando Deus ele se apresentava lá no Monte Sinai, eles falavam assim para Moisés: Moisés, vai lá e fala com ele, porque nós não vamos. Então, essa atitude impede muitas pessoas hoje de ter um relacionamento com Cristo, ter um relacionamento com Deus. Ir na igreja e não ler a sua Bíblia em casa, não estudar a sua Bíblia, ir na igreja e não ter o seu momento de oração com o Senhor, faz com que você seja muito parecido com aquele povo lá de Israel, que queria que Moisés continuasse sendo aquele era que chegava-se até a Deus, e eles se contentavam só com aquilo que Moisés trazia para eles. Então, que eu e você não seja assim, mas que a gente possa buscar se aproximar cada vez mais de Jesus, né, e buscar trazer para a sua vida a transformação que Jesus deseja fazer. A personalidade de Jesus causa forte impressão. É de veras extraordinária a personalidade de Jesus. Ademais, seus exemplos, atributos de humildade, pureza de coração, intrepidez intelectual. Jesus, aos 12 anos, né, estava ali na sinagoga ensinando os mestres. Sempre era manifestado de modo notório em sua personalidade. Ele expressava, mas não impunha as suas ideias. Ele corrigia, exortava, advertia com rigor as pessoas, porém ele as amava. Eles ouviam e captavam o sentimento íntimo das pessoas. Uma das características que Jesus tem, e que eu acho que às vezes falta para nós como liderança, e eu acho que é aí que o nosso ministério muitas vezes fica apagado, é a falta de amor. Então, seja através de uma correção, porque Jesus também não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Jesus, ele sempre confrontou o pecado, mas sempre amou o pecador. O quanto você tem amado as pessoas? O quanto você ama as pessoas que estão ali ao seu redor? O quanto de fato elas importam para você? Eu, às vezes, acho que eu mesmo como liderança, né, que Deus teve a graça e a misericórdia de me colocar em alguns lugares, mas eu ainda acho que sou uma devedora, né, e uma das coisas que o apóstolo Paulo sempre fala nas cartas dele, diz assim: "Olha, não devais nada a ninguém, a não ser o amor". Mas em que sentido que ele fala isso? É que por mais que você ame, você pode melhorar o seu amor. Então, quando nós estamos falando aqui da personalidade, nós falamos dos valores de Cristo, a conduta dele, a né, o jeito, o caráter de Jesus, tudo isso, irmãos, é tudo isso porque ele levava o amor dele, em tudo aquilo que ele fazia. Ele entregou a vida dele por amor. E eu acho que o que falta hoje em nós é um pouco desse amor de Cristo. Mas a palavra de Deus diz assim, que é o Espírito Santo de Deus, de novo, quem derrama no nosso coração esse amor. Mas para que a gente possa amar nessa visão e nessa proporção, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a aceitar o amor de Deus. E tem muito crente na igreja que ainda não aceitou o amor de Deus. Amém? Então, vai cair e não vai dar tempo de eu orar.
Mas então, que Deus abençoe cada um de nós no dia de hoje, tá bom? Não deixem de Amém. pegar a apostila, Amém. peguem a apostila.